Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza. No mesmo livro que ministramos no domingo passado, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Na semana passada nós compartilhamos uma palavra falando sobre a experiência do Pentecostes, sobre a importância e a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. E nós ministramos até o versículo 39, mas eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura a partir do verso 37. Atos capítulo 2, a partir do verso 37. Diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Verso 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Até aí. Queridos, na semana passada eu introduzi a mensagem falando sobre a necessidade que há nos nossos dias de sermos cheios do Espírito Santo. Se existe uma necessidade que nós como igreja temos, e eu falo isso de uma forma geral, é sermos cheios do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo porque nos falta fervor. Precisamos ser cheios do Espírito Santo porque nos falta entusiasmo espiritual. Nos falta paixão pelas coisas celestiais, falta-nos paixão por aquilo que Deus tem amor e um pouquinho mais de repúdio por aquilo que Deus aborrece. Falamos a respeito do relativismo moral que nós estamos vivendo nos dias de hoje, e por esta razão nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E nós falamos sobre o dia de Pentecostes, esse dia tão importante no calendário de Deus e no calendário da igreja também, em que aproximadamente 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo. O vento soprou sobre aquele lugar onde eles estavam, o fogo foi manifestado na vida de cada pessoa, todos sem distinção foram cheios do Espírito Santo. Isso gerou muita admiração, muita perplexidade no meio daqueles que estavam vivenciando aquele momento. Alguns zombavam dizendo que aqueles homens estavam embriagados, quando Pedro se coloca em pé dizendo que o que estava acontecendo naquele momento era o cumprimento da profecia que Deus havia falado por intermédio do profeta Joel. E Pedro então se levanta juntamente com os 11 apóstolos e ele passa a pregar uma mensagem totalmente centralizada na pessoa de Cristo. Pedro fala a respeito da crucificação de Cristo, fala a respeito da ressurreição, da exaltação e do senhorio do Senhor Jesus Cristo. E isso trouxe um arrependimento, trouxe aquilo que a Bíblia fala de uma comoção no coração daqueles ouvintes, a ponto deles perguntarem para Pedro e para os demais o que é que eles deviam fazer. Pedro então os direciona dizendo que o que era necessário era o arrependimento. Era necessário que cada um se arrependesse, fosse batizado em nome de Jesus Cristo, recebesse o perdão dos pecados e recebesse o dom do Espírito Santo. E a Bíblia diz que 3.000 pessoas foram acrescentadas naquele dia.
Você já imaginou uma pregação, uma única pregação, ter uma resposta positiva de 3.000 pessoas? Pois é, naquele dia a igreja passou de um número de 120 pessoas para um número de aproximadamente 3.000 pessoas. E eu creio que Deus pode nos nossos dias fazer algo semelhante, ou algo até ainda maior. Eu creio que nesses dias Deus pode manifestar a sua glória, Deus pode derramar o seu Espírito de tal maneira que quando nós nos levantarmos para pregarmos o Evangelho, o coração das pessoas pode se derreter como cera diante do fogo, pessoas podem se arrepender dos seus pecados, serem batizadas, serem cheias do Espírito Santo. Eu creio nisso, você crê? Eu creio porque está escrito, e se está escrito é possível que isso aconteça. Mas o que nós lemos a partir do verso 42 até o verso de número 47 são as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Se muitas vezes nós pensamos, eu quero ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos entender que ser cheio do Espírito Santo tem uma continuidade. Deus não deseja que você e eu vivamos apenas de experiências espaçadas. Tive uma experiência hoje, depois de 1 ano e meio eu tenho outra experiência. Tive uma experiência hoje, daqui 5 anos eu tenho uma outra experiência. Não, o desejo de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus é que nós, como igreja, como comunidade de crentes, nós tenhamos uma constância. Esse texto de Atos capítulo 2, especificamente o verso 42, vai nos falar a respeito de uma perseverança que aquela primeira comunidade de discípulos precisou desenvolver. O texto está dizendo que eles perseveravam em várias coisas que nós iremos ministrar. Mas antes de entrar nesse texto propriamente dito, 1 Coríntios no capítulo 15, Paulo vai nos mostrar como nós necessitamos de perseverança. 1 Coríntios 15:1 ele diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Você percebe que o evangelho, ele nos é pregado, é anunciado a mim e a você. Nós recebemos o evangelho, mas nós também precisamos perseverar no evangelho. E Paulo diz: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Portanto, o evangelho que nós recebemos é um evangelho através do qual somos salvos. Mas esse mesmo evangelho que alcançou o nosso coração, alcançou a nossa vida, nós precisamos perseverar nele. E a Bíblia vai nos dizer, voltando para o texto de Atos capítulo 2, verso 42, algumas marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. O que a plenitude do Espírito Santo gerou naquela igreja? O que a plenitude do Espírito Santo gerou naquela comunidade de discípulos e que você e eu precisamos ter também na nossa vida? Quais são então as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo? Este é o tema da minha mensagem nesta noite. As marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. A primeira marca está no mesmo verso 42, a Bíblia diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A primeira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é que esta igreja persevera na doutrina dos apóstolos. Quando a Bíblia fala a respeito de perseverar na doutrina dos apóstolos, a Bíblia não está falando de você abraçar um conjunto de usos e costumes. Agora você pode isso e você não pode aquilo outro. Agora você não pode vestir tal roupa e você deve se vestir de tal maneira. Não. Quando a Bíblia se refere a perseverar na doutrina dos apóstolos, a Bíblia está falando que nós devemos permanecer no ensino recebido pelos apóstolos. Esses apóstolos caminharam com Jesus por aproximadamente 3 anos, recebendo todo o ensino, recebendo toda a revelação do que Cristo queria fazer, não apenas na vida deles, mas através da vida deles também. E a Bíblia nos diz em Efésios 2:20, que nós, a igreja, estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Portanto, a igreja está fundamentada, está alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E este fundamento é a própria pessoa de Cristo Jesus. Pedro, quando teve a revelação de que Cristo era a pedra, era o Filho de Deus, o Messias, Jesus disse assim: Pedro,
Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava dizendo: Pedro, eu vou edificar a minha igreja, e o fundamento da minha igreja sou eu mesmo, esta rocha, esta grande rocha inabalável. Queridos, e a Bíblia está dizendo que aqueles discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos fala do Evangelho, fala do ensino de Cristo, fala daquilo que Jesus nos deixou para vivermos, para experimentarmos, para colocarmos em prática em nosso dia a dia. E o que hoje nós necessitamos, e que reflete a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo, é a falta de perseverança na doutrina dos apóstolos. Hoje tem muita invenção, hoje tem muita criatividade, hoje tem muito barulho, hoje tem muito ajuntamento, hoje tem muita coisa sendo feita dentro da igreja de Cristo. Entretanto, falta hoje a perseverança na doutrina dos apóstolos. Paulo disse: olha, o evangelho que eu preguei para vocês, lá em 1 Coríntios 15, é o evangelho pelo qual vocês são salvos. E Paulo na sequência vai dizer que este evangelho está centralizado aonde? Na pessoa de Cristo. Ele foi aquele que, segundo as Escrituras, morreu, foi sepultado e que, segundo as Escrituras, ressuscitou dentre os mortos. Nós falamos na semana passada a respeito da necessidade de nós pregarmos um evangelho centralizado na pessoa de Cristo. Jesus é o centro do evangelho, Jesus é a expressão do reino de Deus, a expressão da imagem de Deus. E que nós necessitamos hoje é vivermos a plenitude da doutrina dos apóstolos. Perseverar na doutrina dos apóstolos requer o quê? Requer perseverança, requer disposição mental, porque, queridos, hoje as pessoas elas querem sentir. Nós somos uma geração que quer sentir e que não quer pensar. Então, se tiver um culto de fogo, de reteté, disso, aquilo, eu participo. Mas se tiver um culto de ensino, onde as escrituras serão expostas com fidelidade, eu já não tenho tanta disposição assim, porque tem que pensar. E nós necessitamos, nos dias de hoje, perseverarmos na doutrina dos apóstolos. Jesus, quando estava se despedindo dos seus discípulos, lá em Mateus 28, verso 29, ele disse: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar apenas algumas coisas. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vocês acharem legais? Não. Todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, a doutrina dos apóstolos é a transmissão do ensino de Cristo. Perseverar na doutrina dos apóstolos é permanecer dentro da palavra de Deus, é permanecer dentro dos princípios da palavra de Deus. E hoje nós vivemos dias em que necessitamos viver a palavra de Deus, perseverar na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 1, ele diz assim para Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação em reino. E Paulo diz para Timóteo: Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. É a doutrina dos apóstolos, é a doutrina de Cristo, é a pura palavra de Deus. Nós estamos vivendo dias, meus irmãos, em que as pessoas já não suportam mais a sã doutrina. E Paulo diz assim: pelo contrário, essas pessoas cercar-se-ão, vão se cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos seus ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então hoje as pessoas têm confundido a doutrina de Cristo com a teologia da prosperidade. Elas têm confundido o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, que diz a mim e a você que diariamente nós devemos negar a nós mesmos, nós devemos tomar a nossa cruz e devemos seguir a Cristo. Este evangelho tem sido substituído, o evangelho da cruz tem sido substituído pelo evangelho da prosperidade. Venha, pare de sofrer,
venha porque Deus vai te prosperar, venha porque Deus vai multiplicar o que você tem, venha porque se você tem uma casa, Deus vai te dar duas, venha porque se você está falido, Deus vai te restaurar. Eu acredito que Deus possa fazer todas essas coisas. Entretanto, a centralidade do Evangelho não está nas coisas materiais, mas a centralidade do Evangelho está em estarmos com a nossa vida alinhada com o propósito de Deus, com a vontade de Deus. E nós temos sempre a tendência, né? Eu não tenho receio não, irmãos, sabe, de falar contra falsos profetas, falsos mestres. O que é, o que não é, não é. Comigo não tem meio termo, é ou não é. Então esse negócio aí de água ungida, água benta, água sei lá o que do Jordão, isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. O Evangelho não está centrado nessas coisas. O Evangelho está centrado na pessoa de Cristo, na obra da salvação, no preço que Jesus pagou pela minha e pela sua vida. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o ministério da reconciliação. Este é o verdadeiro Evangelho. É um Evangelho centrado na pessoa de Cristo Jesus. E o Evangelho que nós precisamos anunciar às pessoas é esse Evangelho que reconcilia as pessoas com Deus. Outro dia eu estava ouvindo um pastor dizendo, ele falou assim: irmãos, eu estava vendo um programa desses de TV, e o pastor lá chama e aí a pessoa dá o testemunho. E aí, o que Jesus fez na sua vida? Jesus me deu 2 carros. Aí chama outra, o que Jesus fez na sua vida? Jesus me deu uma casa. Aí quando chamou uma senhorinha lá bem idosa, pergunta para ela assim: o que Jesus fez na sua vida? Jesus me salvou, Jesus perdoou todos os meus pecados e hoje eu tenho vida eterna. Aí o pastor olhou para ela assim: mas conta bem, sua irmã, conta o que Jesus fez na sua vida. Ora, se a salvação, o perdão dos pecados já não é o mais importante, isso não é Evangelho. Isso não é doutrina dos apóstolos. Isso não é o ensino de Cristo no qual você e eu devemos perseverar. Isso é qualquer outra coisa, menos o Evangelho. Você está entendendo? Diga amém. Então a Bíblia diz que esses primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. A segunda coisa na qual eles perseveravam, Atos 2:42, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Segundo ponto, segunda marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que persevera na oração. A Bíblia diz que aqueles primeiros discípulos, eles perseveravam em oração. Você vai ver no capítulo 1, no verso 14, e perseveravam unânimes em oração. Para que eles recebessem o Espírito Santo, para que eles fossem cheios do Espírito Santo, foi necessário eles perseverarem em oração. Mas depois que o Espírito Santo veio sobre eles e os encheu de tal forma, a Bíblia diz que ainda assim eles continuaram perseverando na oração. Significa, queridos, que quando nós temos a experiência da plenitude do Espírito, nós não podemos baixar a guarda. Nós não podemos deixar de buscar a presença do Senhor. Diariamente nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz em Efésios 5:18: enchei-vos do Espírito Santo. Esse enchei-vos é algo contínuo, é algo permanente, é algo que nós precisamos experimentar diariamente na nossa vida. E a Bíblia diz que esses discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas também perseveravam na oração. E hoje nós precisamos perseverar em oração. Não apenas no aspecto individual, mas aqui o texto está falando do aspecto coletivo. Não está falando daquele momento devocional que você e eu temos, que também é importante, diga-se de passagem. Mas a Bíblia está falando neste contexto de uma perseverança na oração no aspecto coletivo. Significa que para nós experimentarmos uma grande plenitude do Espírito Santo em nossos dias, nós precisamos perseverar em oração. Mas depois de termos recebido o Espírito Santo, nós precisamos continuar perseverando na mesma vida de oração. Você pode dizer amém? A Bíblia diz que aquela igreja, aqueles discípulos, eles perseveravam na oração. Atos capítulo 3, verso 1, vai falar de Pedro e João subindo ao templo para orar.
E ali era a hora nona do dia, ou seja, era 3 da tarde. 3 da tarde, Pedro e João subiam até o templo para orar. No capítulo 4, verso 31, quando a igreja enfrentava uma grande perseguição por parte dos judeus, os judeus começaram a perseguir a igreja, mas eles não revidaram na mesma moeda. A forma como os discípulos se comportaram diante de uma perseguição foi com a oração. Hoje em dia, alguém é perseguido, ao invés de a igreja se ajuntar, ao invés da igreja orar, a pessoa vai para a rede social. Não é verdade? Quando sofremos algum tipo de perseguição, seja por parte do governo, seja por parte da esquerda, seja por parte de qualquer outro grupo, seja LGBT, qualquer coisa, quando nós sofrermos perseguição, a nossa resposta precisa ser em oração. Não adianta ir para a rede social, querido. Deus não ouve rede social, Deus ouve a oração dos santos. Deus ouve a oração da igreja. E nós como igreja, nós precisamos entrar em oração por aquilo que Deus deseja fazer no nosso meio. Atos capítulo 6, verso de número 4, quando houve uma certa distração por parte dos apóstolos, eles disseram: olha, nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Nós nos consagraremos a quê? À oração e ao ministério da palavra. Por que a oração em primeiro lugar? Porque sem oração o ministério da palavra não tem eficácia. Porque sem oração a pregação do evangelho não tem efeito. Então por isso a Bíblia está dizendo que eles perseveravam também na vida de oração. Atos capítulo 9, verso de número 11, fala de um novo convertido, chamado Saulo de Tarso. Ele se converteu, e um dos primeiros sinais de que houve uma verdadeira e genuína conversão daquele homem, é que Ananias, quando entrasse na casa de Judas, ele encontraria Paulo ou Saulo orando. Isso é um sinal de genuína conversão, de verdadeira conversão. Queridos, nós como igreja, nós podemos alcançar coisas grandes em Deus, quando nós perseverarmos em oração. Atos capítulo 12, verso 5, diz que Pedro foi preso, Tiago tinha sido decapitado a mando de Herodes, mas a Bíblia diz que havia incessante oração por parte da igreja a Deus em favor de Pedro. É isso? Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Pedro estava preso, mas a igreja estava orando a Deus em favor de Pedro. Significa que nós, quando nos reunimos e perseveramos em oração, Deus pode fazer grandes coisas em nosso meio. Você crê nisso? Queridos, eu me lembro de quando jovem. Eu não gosto de ficar contando história velha, né? A gente tem que ter história nova. Mas teve uma experiência que foi muito marcante para mim. Eu morava num condomínio, num prédio, e eu me lembro que depois dos cultos de jovens, nós sempre íamos para algum lugar. A gente comia algum lanche, e depois a gente ia para casa de alguém, e nós íamos tomar tereré. Era a única coisa que a gente sabia fazer na época, era tomar tereré. Mas naquela época Deus começou a mover o nosso coração para a oração. Eu, que hoje é pastor Danilo, pastor André, nós começamos a ser despertados por Deus para orar. E no prédio que eu morava, no condomínio que eu morava, tinha uma espécie de um parquezinho, né? Ali tinha uma cancha de areia, tinha algumas coisas ali para diversão. E ali ficava escuro, e a gente pegava o violão, ia para lá, e nós orávamos por várias coisas. E eu me recordo que na rua de baixo desse prédio onde eu morava, tinha um bar de esquina. Era um bar onde rolava tráfico de drogas. Era muito frequente pessoal saindo na briga ali, saía no soco, na porrada. E eu lembro que num certo dia, nós estávamos ali naquele momento de oração, e aí eu falei para eles: ó, cara, esse bar aí sempre tem briga, tem droga, eu sei como é que é o negócio. E ali naquele dia nós oramos para que aquele bar fechasse, e que no lugar daquele bar fosse aberta uma igreja. Que ele recebeu. Mais ou menos uma semana, o bar fechou. E aí começaram a pintar lá: igreja pentecostal. Eu não lembro
restante da coisa. Primeiro, que era uma igreja pentecostal e tinha uma oração presente. Não, acho que você entendeu o que eu estou dizendo. Acho que você não viu o que eu disse. A oração de 4 garotas, eu não sabia nem quantos livros tinha a Bíblia direito. Mas aqui eu já estava com o coração ardendo para buscar a Deus em oração. Nós oramos para que um bar onde rolava narcotráfico, para que esse bar fechasse e abrisse uma igreja. Que Deus ouviu a nossa oração. Você já pensou no quanto pode a oração de um justo? A Bíblia diz que Elias é um homem semelhante a nós, com as mesmas fraquezas, sujeito aos mesmos sentimentos, e ele orou e por 3 anos e 6 meses não choveu em toda a nação de Israel, não choveu em toda a terra. Depois ele orou de novo e choveu conforme a palavra do profeta. Queridos, eu quero dizer para você que a igreja tem autoridade sobre a terra, e essa autoridade foi concedida por Cristo Jesus. A Bíblia fala no livro de Apocalipse a respeito de 2 testemunhas que receberam autoridade para abrir o céu e para fechar o céu. A palavra de Deus diz que nós já recebemos essa autoridade. E nós, como igreja, se nós perseverarmos em oração, nós podemos ver grandes coisas acontecendo, nós podemos ver pessoas sendo libertas das drogas, nós podemos ver a salvação dos perdidos, nós podemos ver a restauração de casamentos, nós podemos ver jovens saindo da prostituição, da promiscuidade, das drogas. Através da oração da igreja, o céu pode se manifestar. Nós precisamos aprender novamente aquilo que Jesus disse e que as pessoas repetem de uma forma tão religiosa. Jesus orou, ensinou os seus discípulos a orar e dizer: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade na terra como a tua vontade é feita no céu. Mas eu tenho que bater de novo nesse trem, cara. Essas igrejas estão ensinando: olha Deus, faça a nossa vontade aqui na terra, faça a nossa vontade aí no céu. E não é assim. É: faça, Pai, a tua vontade aqui na terra como a tua vontade é feita no céu. E quando nós oramos em conformidade com a palavra, quando nós oramos aquilo que é a vontade de Deus, meus irmãos, nós podemos experimentar algo grande. Nós podemos experimentar algo glorioso. Eu tenho dito nas reuniões de oração que a mudança da nossa nação não depende do governo Bolsonaro. A mudança da nossa nação não depende do juiz Sérgio Moro. A mudança da nossa nação depende da oração da igreja, depende de uma igreja que se prostra, depende de uma igreja que se arrepende, depende de uma igreja que clama aos céus. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você quer que Deus sare a nossa terra? Junte-se a nós em oração. Junte-se a nós em oração. Seja uma pessoa que persevere em oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo tem como marca a perseverança na oração. Terceiro lugar, verso 42 de Atos 2. Atos 2:42 ainda diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e no quê? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Verso 44: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Verso 46: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e nas orações, mas eles perseveravam também na comunhão. A terceira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é que esta igreja persevera na comunhão. Comunhão é ter tudo em comum. Só que o que é interessante é que existe uma característica em comum de todos aqueles que estão vivendo em comunhão. Olha o versículo 44. Diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Qual é a regra para que haja comunhão? É necessário você ser um crente. A Bíblia diz: todos os que creram
eles estavam juntos e tinham tudo em comum. A comunhão é algo que acontece entre os membros do corpo de Cristo. Se existe algo fundamental, queridos, é a nossa fé. É o fato de sermos todos filhos de Deus. Porque não tem como você e eu termos comunhão com as trevas. Não tem como nós termos comunhão com o maligno. Não tem como nós termos comunhão com aqueles que não fazem parte do corpo de Cristo. Abro parênteses, não estou dizendo que você não deve se relacionar com essas pessoas. Mas quando falamos a respeito de algo tão precioso, de algo tão lindo, que é a comunhão, nós estamos falando de um relacionamento entre os crentes. E a Bíblia diz que esses irmãos, cheios do Espírito Santo, eles perseveravam também na comunhão. Às vezes nós pensamos, eu estava refletindo esses dias, às vezes nós pensamos que convivência é comunhão. Às vezes nós pensamos que confraternização, a igreja vai fazer uma confraternização. Nós achamos que isso por si só é comunhão. Mas não necessariamente. Porque comunhão é quando existe algo espiritual que move, que mexe, que transforma aquele momento. Porque comunhão não é apenas ajuntamento. Comunhão não é apenas estar junto e falar mal das pessoas. Comunhão não é somente estar junto e falar mal de político. Comunhão não é só você estar junto e você falar mal do Corinthians, ou do Palmeiras, ou do São Paulo, que está merecendo falar mal, né? Vamos falar a verdade. Mas comunhão, a Bíblia diz que os crentes, eles se reuniam, mas eles se reuniam com um propósito. Eles se reuniam com o propósito de quê? De compartilhar a palavra, de se relacionar. Eles se reuniam com o propósito de orar uns pelos outros. Eu gosto de uma definição de comunhão, talvez seja uma definição particular minha, quando Paulo lá em Colossenses capítulo 3, ele disse: habite ricamente a palavra de Cristo em vosso coração. E ele diz: aconselhando-vos uns aos outros mutuamente em toda sabedoria. Paulo está dizendo: olha, para que haja comunhão, é necessário esse elo espiritual, é necessário esse vínculo de fé, esse vínculo de amor. Porque se for só ajuntamento, isso não é comunhão, isso é apenas ajuntamento. E a Bíblia diz que esses irmãos, eles praticavam e perseveravam na comunhão. Eu acho interessante porque quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, uma igreja cheia de partidos, uma igreja que estava dividida, né? Uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, e uma confusão. E lá no capítulo 11, quando Paulo vai entrar no assunto da ceia, que é o momento de comunhão da igreja, Paulo vai dizer: olha, vocês estão se ajuntando não para melhor, e sim para pior. E o que vocês estão chamando de ajuntamento para a ceia do Senhor, isso não é a ceia do Senhor. Essa fraternidade aí não tem nada a ver com Cristo. Essa fraternidade que vocês estão desenvolvendo não tem nada a ver com o Senhor. Por quê? Por causa das divisões, por causa que vocês estão se esquecendo uns dos outros, e a lista ali é longa. Mas comunhão é quando nós temos tudo em comum, quando nós compartilhamos das nossas necessidades, é quando nós compartilhamos das nossas tristezas, é quando nós compartilhamos também da nossa alegria. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e devemos nos alegrar com os que se alegram. Se você está chorando, não chore sozinho. Se você está enlutado, se você está vivendo um momento de pranto, de luto, de tristeza, de perda na sua vida, não faça isso sozinho. E se você está também vivendo aquele momento de alegria, de celebração em alguma área da sua vida, a Bíblia diz que você deve tornar participante de todas as coisas boas aquele que te instrui, ou seja, convida a gente. Se você está vivendo uma colheita boa na sua vida, está desfrutando de um momento precioso em alguma área da sua vida, compartilha. Por quê? Porque isso edifica a fé de uns dos outros. Então, não sofra sozinho. Eu tenho sempre dito isso, e faço questão de repetir. Aqui nessa igreja temos duas proibições. A primeira: não sofra sozinho. Não sofra sozinho. Alguém pode orar por você.
alguém pode interceder pela sua vida, pelo seu sofrimento especificamente. E a segunda ordem é: não se alegre sozinho também. Se por um lado você não deve sofrer sozinho, não se alegre sozinho. Compartilhe a sua alegria com seus irmãos. Você está entendendo? Amém? A quarta marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. Verso 43. Diz assim: em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Quarta marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. Essa igreja é uma igreja que teme a Deus e experimenta milagres. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela teme a Deus e ela experimenta milagres. Uma igreja cheia do Espírito Santo é formada por um povo cheio de reverência. Essa igreja cheia do Espírito Santo, ela tem compreensão da santidade de Deus. É interessante a Bíblia dizer que em cada alma havia temor. Em cada pessoa havia temor. Sabe, hoje nós vivemos dias da banalização do sagrado. A banalização do sagrado. As pessoas já se acostumaram com aquilo que é santo. As pessoas até tiram sarro, né? Tiram sarro de mover do Espírito Santo, imitando o orar em línguas, fazem vídeo, jogam no YouTube. E a Bíblia diz que naquela igreja, uma igreja cheia do Espírito Santo, havia temor em cada alma. Queridos, nós precisamos ser o povo que teme a Deus. Não é um povo que tem aquele medo perigoso de Deus, mas é uma consciência de que Deus é santo, de que Deus é amor, de que Deus é luz, de que Deus é justo, de que Deus não folga com a injustiça. É uma consciência de que nós vamos viver uma eternidade. Quando você tem um temor de Deus no seu coração, você entende: tudo o que eu estou fazendo reflete na minha eternidade. As decisões que eu tomo aqui agora, elas podem comprometer a minha eternidade. Se eu vou passar a eternidade com Deus, ou se eu vou passar a minha eternidade distante de Deus. A Bíblia diz, texto que tem falado muito ao meu coração nos últimos dias, nem coloquei no esboço aí, não precisa se preocupar. Jeremias 32:40. O Senhor diz assim: farei com eles aliança eterna, na qual nunca deixarei de lhes fazer o bem. Porei neles o meu temor, para que andem em todos os meus caminhos. Deus está dizendo: olha, eu vou fazer com vocês uma aliança eterna. A aliança que eu tenho com a Carol é uma aliança que vai durar até que a morte nos separe. Mas Deus está dizendo: a aliança que eu tenho com você é uma aliança eterna. E nessa aliança não vai ter um dia sequer da sua vida que eu não farei o bem a você. E Deus está dizendo: eu vou colocar o meu temor no seu coração, para que você ande retamente diante de mim. Queridos, eu acho que uma das formas de nós sabermos se nós somos convertidos ou não é se nós temos o temor de Deus na nossa vida. Porque se você vive a sua vida e você deixa a vida te levar, meu amigo, eu me preocupo pela sua alma. Eu temo pela sua alma, eu temo pela sua eternidade. Se você vive uma vida, sabe, sem se preocupar que os olhos do Senhor estão por toda a terra, eu temo pela sua vida. Porque a característica de alguém que se converteu verdadeiramente é que essa pessoa tem temor de Deus. E esse temor, ele cresce a cada dia. E cada vez mais você vai tendo consciência de que Deus está do seu lado, de que o Espírito Santo habita dentro de você, de que o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. É uma consciência. Aonde você está, se você está na rede social, se você está no seu quarto sozinho, se você está num lugar onde ninguém está te vendo, os olhos do Senhor estão por toda a terra e Ele está vendo. Uau! Isso para mim é muito forte, querido. E a Bíblia diz que em cada alma havia temor. E porque havia temor, eles experimentavam milagres.
eles experimentavam grandes intervenções de Deus. A Bíblia diz que sinais, prodígios e maravilhas eram feitos por intermédio dos apóstolos. Nós precisamos resgatar nos dias de hoje os milagres que eram realizados nos dias de Atos. Os Atos dos Apóstolos, o livro Atos dos Apóstolos, é também chamado pelos estudiosos de Atos do Espírito Santo. Porque embora eram os apóstolos que estavam ali, servindo a Deus, entretanto era o Espírito Santo fazendo por intermédio deles. E se nós queremos experimentar novamente sinais, prodígios e grandes maravilhas, é necessário que haja temor no nosso coração. No livro de Josué, o Senhor diz assim: Josué, ordena ao povo que se santifique, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Portanto, para nós experimentarmos sinais, prodígios e maravilhas, é necessário separação, é necessário santificação do pecado, separação do mundo, separado do mundo e separado para Deus. Deus deseja realizar milagres na nossa vida. Deus deseja realizar coisas extraordinárias. Existem dois extremos nos dias de hoje: aqueles que não creem em milagres, aqueles que são chamados de cessacionistas, ou seja, os sinais cessaram, ficaram para os dias de Atos, ficaram para os dias dos apóstolos, querido. Mas eu quero dizer para você que os milagres, eles continuam sendo realizados. Deus continua fazendo milagres, Deus costuma fazer milagres, Deus continua sendo poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Eis que a mão do Senhor não está encolhida que não possa salvar, os ouvidos do Senhor não estão fechados que não possa ouvir. Deus está com as mãos estendidas sobre nós todos os dias. Deus deseja fazer grandes coisas, assim como Ele fez com o povo quando Ele estava no deserto, fazendo chover maná do céu, água brotar da rocha, sandálias não se desgastarem, tendo a provisão suficiente, necessária todos os dias da vida deles. Esse mesmo Deus continua vivo, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Meus irmãos, a Bíblia diz lá no livro dos Salmos, que não havia no meio do povo de Israel um só enfermo. Não havia um só enfermo no meio daquela multidão de crentes que haviam saído da escravidão do Egito. Será que um dia nós vamos viver isso? Será que nós estamos nos preparando para viver essa intensidade dos milagres de Deus? Ou nós estamos acomodados? Meu irmão, acho que você tem que ir para o médico mesmo. Bom, se o médico deu o diagnóstico, você está ralado. Que isso? Nós não podemos nos conformar, queridos. Nós precisamos ser como Gideão, quando o anjo do Senhor aparece para ele e diz assim: homem valente, o Senhor é contigo. Gideão diz assim: Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito das maravilhas e dos sinais que nos contaram nossos pais, os quais o Senhor realizou quando os tirou do Egito? Nós precisamos ter a mesma indignação, nós precisamos ter a mesma disposição no coração de buscar a Deus com temor, de buscar a Deus com reverência e de buscar a intervenção de Deus na nossa vida, porque Deus é vivo. Não podemos nos conformar, irmãos. Eu me incluo nisso, querido. Eu me incluo nisso. Reconheço que muitas vezes acabo, meu Deus do céu. Meu Deus, acho que é assim mesmo. E não é assim não, irmão. Ou a gente vive a palavra, ou a gente não é crente. E eu quero ser crente. Eu quero ser crente de verdade. É só esse negócio de ficar frequentando o culto de domingo, quando tem um grupinho dia de semana, sei lá. Deus continua realizando milagres. Levanta sua mão direita e diga assim comigo: Deus continua realizando milagres. Deus continua fazendo coisas extraordinárias. Nesta noite, eu rejeito a incredulidade, eu rejeito a dúvida, e através da fé, eu quero viver o sobrenatural. Por isso, meu irmão, a sua expectativa tem que estar em Deus. A sua expectativa e esperança precisam estar em Deus. Amém? Quinto e último lugar. Quinto sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que cresce constantemente.
Verso 47 de Atos 2 diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, preste atenção, esse enquanto isso está dizendo o seguinte: olha, enquanto eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, enquanto isso, ou seja, enquanto em cada alma havia temor, Deus fazia sinais, prodígios e maravilhas. Enquanto isso, ou seja, enquanto eles tinham tudo em comum, eles viviam uma vida de comunhão, enquanto isso, acrescentava o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não para de crescer. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ainda que perseguida pelo mundo. Gostei da fala do Diego, foi muito ousada. O mundo vai nos rejeitar, o mundo vai nos odiar, mas nós temos que nos manter firmes. É isso aí, meu filho, fica assim para sempre. Todos vocês jovens, todos vocês, Giovana, Felipe, Phelps, né? Paulo, Marina, Gabi, Kaique. Não importa se os amiguinhos vão rejeitar. Mas a Bíblia diz, voltando aqui, enquanto isso acrescentava o Senhor dia a dia, a igreja começou a ser perseguida. Começou a ser perseguida pelos judeus, começou a ser perseguida pelos religiosos, depois passou a ser perseguida pelo Império Romano, mas a igreja nunca deixou de crescer. Uma das características de uma igreja cheia do Espírito Santo é que ela cresce. Acrescentava o Senhor dia após dia os que iam sendo salvos. Agora, pergunto, a igreja crescia, e o Senhor acrescentava dia após dia, esporadicamente, espontaneamente? Como acontecia esse crescimento? O que fazia com que as pessoas fossem acrescentadas? Porque a Bíblia está dizendo que acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, as pessoas que entravam para a comunidade de discípulos não eram curiosos, não eram pessoas religiosas, eram pessoas que estavam sendo salvas. E como acontecia a salvação dessas pessoas? Acontecia através da pregação do Evangelho. Porque eles estavam cumprindo com a ordem que Jesus havia dito: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, para que essas pessoas fossem salvas, elas precisavam crer. Para que elas pudessem crer, elas precisavam ouvir o Evangelho. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Veja comigo em Romanos 10, 13. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Seguinte: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Seguinte, 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Presta atenção nisso, ó. A Bíblia está dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como vão invocar, ou como vão invocar aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Vamos começar de trás para frente. Como crerão ou como pregarão se não forem enviados? Você já foi enviado. Quando Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quando Jesus disse: ide por todas as nações e fazei discípulos. O ide já foi liberado. O ide já foi anunciado por Jesus. Como pregarão se não forem enviados? Você já foi enviado, meu irmão. Aí a outra pergunta: como ouvirão se não há quem pregue? Você foi enviado para pregar.
Como crerão se ainda não ouviram? As pessoas só vão crer se você pregar. As pessoas só crerão no Evangelho se você abrir os seus lábios. Como o invocarão se elas ainda não creram? Ou seja, invocar é resultado de crer. E o resultado de alguém que crê é que esta pessoa é salva. Quando a Bíblia diz que o Senhor acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos, significa que eles obedeceram ao ID, significam que eles obedeceram à ordem de pregar, eles obedeceram à ordem de anunciar o Evangelho às pessoas. Sabe como que Deus vai salvar aquela pessoa que trabalha com você? Ouvindo você pregar o Evangelho. Sabe como que o seu amigo de faculdade será salvo? Ouvindo você pregar o Evangelho. Sabe como que seus colegas de trabalho serão salvos? Ouvindo você pregar o Evangelho. Porque se nós não pregarmos, eles não ouvirão. Se eles não ouvirem, eles não crerão. E se eles não crerem, eles não poderão invocar o nome do Senhor. E eles não poderão ser salvos. A Bíblia diz: quão formosos os pés daqueles que anunciam coisas boas. É tempo de anunciarmos o Evangelho. É tempo de pregarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa, aleluia. O Evangelho é loucura para aqueles que se perdem. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós, os que somos salvos, é o poder de Deus. Abra os seus lábios, pregue o Evangelho, e o Espírito Santo vai capacitar e vai falar através de você, e pessoas serão salvas. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, é uma igreja que persevera na oração, é uma igreja que persevera na comunhão, é uma igreja que teme a Deus e experimenta intervenções, e é uma igreja que cresce numericamente. Eu quero deixar esta palavra ao seu coração nesta noite. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.